Então, a hora que você quiser começar, pode começar. Muito bom! Tudo bem, meus amigos? Estamos começando mais um Carisma Live e hoje estamos com a presença do Arlen. Ele é do primeiro período do Carisma, está começando agora e eu creio que você vai ser muito edificado com o testemunho do Arlen. Amém. E eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo, para ele contar para a gente o que Deus tem falado no coração dele, o que Deus tem movido na vida dele e o que tem mudado depois que ele entrou no Carisma. E aí, Arlen, tudo bem? Tudo jóia. Muito bom, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E nós queríamos saber o que Deus tem trabalhado no seu coração e ouvir o seu testemunho de vida, o que te motivou a entrar no Carisma. E a palavra está com você, meu querido. Tudo começa assim num tempo onde a minha mãe ela não podia ter um segundo filho. Sim. E isso foi o que impulsionou minha mãe a buscar Deus, a ir para a igreja. Minha mãe teve o meu irmão logo cedo e o médico disse a ela que ela não poderia ter um segundo filho, porque esse filho poderia nascer morto, ou então aleijado, por causa de uma patologia que ela tinha no seu sangue. E ela acabou engravidando de mim, muito nova, não entendeu muito bem aquilo que o médico havia dito e tal. Mas isso foi o que impulsionou minha mãe para a igreja. E ela me conta que ela orou a Deus e falou com Deus que se ele desse um filho perfeito para ela, ele entregar esse filho a Deus para que servisse a ele o resto de sua vida e também a se entregar a ele. Então foi o que aconteceu. Eu nasci, graças a Deus, perfeito. E fui criado desde muito pequeno, desde muito novo na igreja. E eu nunca precisei assim, que alguém dissesse: o Arlen, você quer aceitar Jesus? O Arlen, você sabe quem é Jesus? É como se desde pequeno eu já tivesse essa compreensão. Eu não sei explicar. Sim. Com 6 anos de idade, a minha mãe ela congregava numa igreja e essa igreja ela colocava as crianças desde muito nova ali já para servir. Então, com 6 anos de idade, eu fui obreiro mirim dessa igreja. Depois nós tivemos que mudar para outro bairro e eu continuei em outra igreja. Desde pequeno ali, já aprendendo sobre a palavra de Deus. E desde muito novo eu tinha aquele desejo muito grande de viver a obra de Deus, de viver para Deus. E eu não entendia. É como se aquilo fosse a razão da minha vida. E na verdade foi o que minha mãe fez. Ela havia entregado a minha vida desde o ventre para Deus, né? Como havia acontecido, como Ana fez com Samuel. Eu consigo ver assim, minha história um pouco parecida com isso. E aí eu lembro que o tempo foi passando e eu sempre cheio de sonhos e tal, de desejos, de vontades, eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida, que faculdade que eu vou fazer, e nisso o ensino médio estava acabando, e eu tinha um desejo muito grande de fazer medicina, porque eu havia feito um curso técnico em enfermagem. E eu falava: Deus, eu vou fazer a tua vontade, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de fazer teologia, de fazer um seminário. E eu nem sabia direito o que era teologia, o que era seminário. Eu não entendi muito bem. Você queria aprofundar mais na palavra de Deus, isso, conhecer mais a Deus. Eu queria conhecer mais a Deus, mesmo sem entender de fato o que fosse teologia. Entendi. Então eu me lembro que com 18 anos de idade, depois que esse desejo ardia muito no meu coração, eu saí de casa com 18 anos, da casa dos meus pais, eles moram em Brumadinho, e eu vim para Belo Horizonte para fazer um seminário. E eu comecei a fazer um seminário a nível superior, e foi muito bom, foi muito edificante, eu ali cheio de fé, só que algumas coisas foram sendo desconstruídas em mim, porque desde pequeno eu havia crescido em uma igreja, depois em outra, e a gente aprendendo. Você já tinha uma fé sólida, uma visão sólida. Isso, aí de repente a gente chega num seminário teológico a nível superior, não se qualificando no seminário, foi muito bom, uma experiência maravilhosa. Eu tenho amigos que continuam lá, firmes, pastores, missionários, e eu meio que entrei em crise de fé, por ser muito novo, por desde pequeno ter crescido só com uma visão. De repente eu aprendo que há várias visões, que há várias interpretações diferentes, várias linhas teológicas diferentes,
Não que a gente precise ser adepto de todas, mas a gente sempre tem que ter um olhar na palavra e ver aquilo que a palavra diz. Mas eu não soube fazer bem essa peneira e esse equilíbrio, né? E com isso eu acabei entrando numa crise de fé e eu acabei me tornando quase que uma pessoa cética, uma pessoa totalmente apática, quase um ateu, e eu não sabia assim, mais lidar com a minha fé. E eu até mesmo tentei me tornar ateu, acreditar, já que existem tantas coisas diferentes, então nada existe. E eu acabei me desviando completamente. E eu tranquei o seminário por conta disso e continuei em Belo Horizonte. Só que é como se minha vida não fizesse mais sentido, porque desde a infância, o que fazia sentido na minha vida era Deus. Desde pequeno eu tinha essa concepção de que eu ia viver algo para Deus. Eu nunca consegui me encaixar totalmente, eu não conseguia me ver em nenhuma outra profissão diferente, em nada diferente. Por mais que eu trabalhasse em hospital, que eu trabalhasse em outros lugares, é como se eu não fizesse parte daquilo. É como se o tempo todo Deus me chamasse para algo exclusivo dele, sabe? Para viver exclusivamente para ele. Então minha vida não fazia mais nenhum sentido. Eu tinha desejo de morrer, inclusive eu cheguei até mesmo a tentar suicídio. Foi assim, uma experiência muito difícil, muito conturbada, mas foi nesse momento que a minha família se aproximou cada vez mais de mim. Eu pude me reconciliar com a minha família, eu pude dizer coisas do passado que me magoavam, que me chateavam, pude ser curado desses sentimentos em relação aos meus pais. E hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bom. Hoje eu e meus pais somos amigos, a gente tem liberdade para falar de qualquer coisa. E eu, assim, apático, sem saber o que fazer da vida, pensava em várias coisas e começou a vir no meu coração um desejo muito forte de fazer o carisma. E eu lembro que eu tentava ir no test drive, mas eu não conseguia, até que eu consegui vir um dia. Eu vim numa quarta-feira, não me lembro bem o dia, e aquilo eu só chorava. E eu senti uma presença de Deus muito forte. E eu me lembro que eu havia ido num culto mais profundo, que acontece toda quarta-feira, às 10h15, no tabernáculo. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde, como se eu escutasse dentro de mim Deus dizer: você me foi entregue, e aquilo que me é entregue, eu não perco. Forte. E aí eu lembrei de que minha mãe havia me dito esse testemunho de que ela me entregou desde o ventre e tal, e eu comecei a lembrar, a recordar dessas coisas, sabe? E aí eu comecei a pensar que não adianta nada que eu faça, eu posso me desviar, posso fazer o que for, que Deus ele sempre vai me trazer de volta, porque Ele tem um propósito. E com isso eu comecei a fazer o carisma, eu me reconciliei com Deus, e tem sido assim uma experiência muito boa, uma experiência muito marcante. Deus ele realmente tem feito coisas sobrenaturais na minha vida. Ele tem trazido de volta a vida na minha vida. Porque de fato eu estava morto. O pecado realmente. O pecado ele nos mata, ele nos consome. E eu que nunca havia me desviado, eu não sabia, né, o que era de fato pecado, o que era de fato estar longe de Deus. Eu pude experimentar isso na minha vida e não vale a pena. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Que bom, que bom. Deus é lindo, né? Deus, quando Ele tem um propósito, Ele, como se diz, Ele arma meios para te atrair. Isso. E dentro desses meios você não consegue sair. Você entende que fora da presença dele, fora da vontade dele, você não vai ser feliz, você não vai se sentir completo. É verdade. Você não vai se sentir completo. Porque a gente só se sente completo quando a gente realmente está fazendo o propósito pelo qual Deus nos chamou. Então vocês carismáticos, aprendendo com a história do Arlen, não adianta, muitas das vezes, a gente querer tentar fugir dos propósitos de Deus, tentar fugir dos planos de Deus. Não adianta, porque Ele tem o controle de tudo. Ele é o Supremo. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas quem vai dar a palavra final é Ele. É Ele. Então, gente, o que nós temos a aprender com o Arlen é o seguinte:
vamos realmente fazer o propósito de Deus, buscar o propósito de Deus para nossas vidas, porque somente com o propósito de Deus sobre as nossas vidas nós vamos conseguir realmente caminhar e fazer aquilo pelo qual Ele nos chamou. E se nós fazemos aquilo pelo qual Ele nos chamou, realmente nós vamos estar satisfeitos, vamos estar plenos, porque o que realmente traz a plenitude no homem não é dinheiro, não é casa, não é carro, ainda mais que a gente precisa, mas o que realmente traz uma felicidade total no homem é fazer o propósito de Deus, estar na presença de Deus. Isso até me faz me lembrar da aula que nós tivemos com o Drummond, Justiça de Deus, uma aula que está sendo fantástica, maravilhosa. E eu queria dizer para vocês que às vezes uma das coisas que nos impedem de continuar é o sentimento de culpa. Eu me sentia muito culpado às vezes por tudo que eu havia vivido, por ter dito sim ao Senhor e depois ter dito não e ter me entregado a outras coisas, mas Deus ele me fez me lembrar de uma coisa. A gente estava aprendendo sobre a questão do propiciatório e tudo mais. O propiciatório era a tampa, né, que cobria ali a Arca da Aliança, né, e havia os dois arcanjos ali que estavam com seus rostos prostrados, né, sobre aquele propiciatório. E uma coisa curiosa é que dentro da Arca da Aliança havia 3 elementos, né? Havia as tábuas da lei, as primeiras, as que haviam sido quebradas, havia a vara de Arão que havia florescido e também havia o maná, aquele maná que havia mofado depois de que o povo se rebelou e guardou quando Deus disse que não deveria guardar. Então, se a gente for refletir nisso, eram símbolos que lembravam a rebeldia do povo. A vara de Arão que floresceu naquele momento onde o povo não queria seguir uma liderança, as tábuas da lei que se quebraram quando Moisés se irou vendo o povo adorando aquele bezerro de ouro, né? E o maná, né, depois de haver sido guardado, onde Deus disse que não. E se a gente for pensar no que acontecia ali naquele propiciatório, era aspergido, né, sangue. Então, se a gente pensar numa visão de cima para baixo, como se Deus estivesse vendo de cima para baixo, que Deus ia ver sobre esses elementos que diziam respeito à rebeldia do povo, ele ia ver o sangue do cordeiro que era aspergido. Eu acredito que da mesma forma, quando Deus ele olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele não vê as nossas falhas, Ele não lembra daquilo que nós fomos e daquilo que nós fizemos, mas Ele vê sobre nós o sangue do Seu Filho, Jesus Cristo. E eu creio que é isso que ele vê quando Ele olha para nós. Então não deixe, irmão, não deixe a culpa, o medo, o passado te parar de fazer, te impedir de fazer aquilo que Deus tem para sua vida, porque eu creio que Deus tem algo sobrenatural para cada um de nós. É isso aí, gente, é forte mesmo. Gente, não vamos colocar desculpa para deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou. Vocês podem ver a Bíblia de cabo a rabo. Ele nunca chama capacitado, Ele nunca chama pessoas instruídas, Ele nunca chama pessoas especialistas, mas Ele torna pessoas especialistas, Ele torna pessoas capacitadas. Gente, foi muito bom estar com vocês, muito obrigado pela sua presença, o Arlen. E meus carismáticos, meus amigos, não deixem de compartilhar o link, dá um joinha aí, inscreve no canal, pode mandar perguntas que a gente vai responder, tá? E é isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês e até mais. Até a próxima. Até a próxima. Isso aí, cara. Nossa.